Começa agora o programa A Voz do Povo, com Edson Bona. Apoio Parafusos e Ferragens Bertoldi, Scooby Lanches, Tom Mac e Coptim. E você que assiste pelo YouTube, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e acionar o sininho. E pelo Facebook e Instagram, deixar seu like e compartilhar. Olá, bom dia, estamos com mais um programa A Voz do Povo, todos os sábados a partir das 11 horas, pela página do Facebook A Voz do Povo, pelas redes sociais, enfim, todos os sábados a partir das 11 horas. E nesta manhã estamos aqui na FURB, Universidade Regional de Blumenau, para entrevistar a professora Fabiana Bols, professora de fisioterapia na pediatria, com especialização no conceito BOBAT, entre outras formações adicionais, para conhecer um pouco mais sobre o projeto Ame o Próximo e sobre a atrofia muscular espinhal. E também está ao meu lado a acadêmica que faz parte desse projeto, Ellen Lippel, que é estudante de fisioterapia do 5º semestre do curso, que vai contar para nós também um pouco dos objetivos deste projeto. Bom dia, professora, tudo bem com você? Bom dia, Edson. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estarmos aqui, podendo falar um pouco desse projeto. É um grande prazer. Bom dia, Ellen, tudo bem com você? Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, pessoal que está assistindo A Voz do Povo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado também por vocês terem essa confiança na gente e poder também transmitir um pouco desse projeto AME, que fala sobre atrofia muscular espinhal. Muito bem, temos aqui uma organização de perguntas e questões, e a primeira pergunta eu vou estar fazendo para a acadêmica Ellen. Pois bem, Ellen, qual foi o motivo de ter surgido esse trabalho? Conte para nós um pouco do que vocês têm construído nesse projeto, com o auxílio da professora Fabiana e outros colaboradores, como o DH, cantor da Sony Music, que escreveu a música do projeto. Apresente o projeto para nós, por favor. Então, o que impulsionou a gente a fazer esse projeto foi a história de uma menina que mora lá em Ibirama, que o nome dela é Eloá Helena, e ela possui a AME, e ela está arrecadando dinheiro para esse tratamento que tem um custo financeiro bem alto. E daí a gente pensou como a gente poderia contribuir para ajudar essa criança. Foi então que a gente pensou que através de um conteúdo científico para a população seria um modo bem legal de ajudar ela, porque trazendo a explicação dessa doença para a população, eles poderiam sentir o seu coração tocado, entendendo mais sobre a doença, sobre as famílias, o que elas passam, e poderiam estar doando para a menina. Então a gente convidou a professora Fabiana, os acadêmicos de fisioterapia, para trazer esse conteúdo científico para a população. E a gente não tem como mensurar esses resultados, mas a gente não quer trabalhar com métricas nem nada, porque a gente sabe que o amor é uma ação, então tudo que é plantado um dia vai ser colhido de uma forma boa também. E a gente tem, além de trazer essas informações para a população, a gente tem o intuito também de envolver toda a comunidade. Por exemplo, o DH que fez a música para o projeto, ele é de Timbó, a prof aqui de Blumenau, eu de Rio do Sul, o projeto que a gente botou no Face e no Instagram também, para mostrar para toda a comunidade, mostrar que todo mundo pode estar incluso nisso. Vamos passar à próxima questão. Professora Fabiana, que também vai nos responder um pouco mais sobre esse projeto. Professora Fabiana, fale um pouco sobre também o que é a AME, de forma geral, como ela é originada e como ela afeta a vida de uma criança. Também gostaria de agradecer ao pessoal que está nos assistindo, que está assistindo aqui a Voz do Povo. Então, eu vou falar sobre o AME de uma forma, assim, mais resumida, porque é uma patologia complexa, uma doença complexa, que afeta a criança desde a fase intraútero. Ela se divide em 4 tipos, sendo que o tipo 1 é o tipo mais grave, que é o tipo que a gente acaba se mobilizando mais, vendo mais, que chama mais atenção, porque a criança já nasce muitas vezes com algumas debilidades motoras, com dificuldade para respirar, com dificuldade para se alimentar, e são esses tipos, é o tipo, infelizmente, o mais comum, né, o tipo 1, e ela é uma doença autossômica recessiva. O que a gente quer dizer com isso? Ela é uma doença rara,
né? 1 para 10 mil, 1 para 6 mil, 1 para 11 mil, 1 para 12 mil, depende de alguns relatos da literatura, até 1 para 20 mil, né? Então, o que a gente vê muito são as campanhas em busca dos medicamentos para ajudar essas crianças. Por quê? Porque, na verdade, existe uma alteração de um gene que se chama SMN1, que produz uma proteína que garante a sobrevivência das células. E essas células, esse gene, ele acaba sofrendo uma alteração e ele não tem a proteína adequada para a sobrevivência dele. O que acontece? Os músculos são degenerados, são prejudicados, são atrofiados, vão aos poucos perdendo a sua função, a sua força. Então, essa criança, ao longo do tempo, ela não consegue segurar a cabecinha, não consegue segurar o tronco, não consegue respirar, não consegue engolir, não consegue se alimentar. E isso, no tipo 1, acontece de uma forma muito acelerada. Então, assim, as campanhas que a gente vê hoje, a gente tem um medicamento que o SUS fornece, que é o Spinraza, e tem o outro medicamento que é o Zolgensma, que é esse que eles fazem as campanhas, que só existe nos Estados Unidos, que ele custa em torno de $2 milhões. Né? Por isso essas campanhas. Qual a diferença entre os dois? Quando você acomete esse gene SMN1, ele se transforma no SMN2, que modifica essa proteína. Essa proteína se transforma numa proteína ruim, que a gente diz uma proteína truncada. Então, que ela não supra a necessidade celular. Então, esse Zolgensma, ele consegue produzir essa proteína melhor do SMN1, que é esse que só tem nos Estados Unidos e que custa $2 milhões. E só pode ser usado até os 2 anos de vida dessa criança, certo? Então, por isso essa busca incansável dos pais por esse medicamento. O que nós temos no Brasil e que o SUS também fornece, também é um medicamento de alto custo. Ele também alonga a vida dessa criança, ele vai ser usado por um tempo maior, além dos 2 anos de vida dessa criança. Ele também vai fornecer mais qualidade de vida, vai alongar a vida dessa criança, vai manter a força dessa criança por mais tempo, vai manter as funções motoras dessa criança por mais tempo, mas ele não tem tanta eficácia como esse outro medicamento. Então, por isso que a gente vê essas campanhas e essas mobilizações em função dessa menina, né, que mobilizou todo esse projeto para se arrecadar esse valor tão alto, que no Brasil hoje fica em torno de 9, 10 milhões, já esteve em torno de 12 milhões, porque varia, né? Varia o dólar, varia o valor disso, tá? Mas nós temos, na verdade, 4 tipos de AME, sendo que o 1 é o mais grave, e ele chega a 70% dos casos. E o óbito dessa criança, ele é em torno de 2 anos de idade, principalmente se ele não tiver tratamento. O óbito vem como? Principalmente pela parte respiratória. Então, ele vai perdendo a força de todos os músculos, não sustenta a cabeça, não sustenta o corpo, não consegue se alimentar, não consegue respirar e acaba indo a óbito por tudo isso. Ele é hipotônico, como a gente disse. Ele é molinho, não se sustenta, e é isso que acontece com ele. Esse remédio de $2 milhões, ele é comprovado mesmo, sim? Ele ajuda mesmo, prof? Sim, não, os resultados são fantásticos. Ele não é um milagre, né? Nenhum deles é milagre, entende? Não quer dizer que a criança que usa isso, ela vai voltar a ter todas as funções motoras e ter uma vida, a mesma qualidade de vida que uma criança que não tem AME. Não quer dizer que a expectativa de vida dela vai ser normal, né? Que ela vai viver... Não é isso. Ela vai ter uma melhor qualidade de vida. Não se tem ainda, assim,
estudos em que digam, ela vai viver até tantos anos, ela vai se manter caminhando até tantos anos, ela não se tem isso. Só sabe-se, porque também são medicamentos muito recentes. Então, a gente não tem estudos a longo prazo para saber o que vai acontecer daqui 20 anos. São muito recentes esses medicamentos na vida dessas crianças. Tanto que depois do tratamento da criança tomar esse remédio, ela ainda precisa de uma reabilitação bem grande, bem acompanhada de fisioterapeuta. É que, na verdade, assim, não adianta o medicamento sem a fisioterapia. Porque vai tomar o medicamento, não vai ter o estímulo motor, o resultado não vai acontecer como esperado. Porque às vezes acontece, né? Os pais acham que vai usar o medicamento e pronto, acabou por ali. E a fisioterapia, ela é fundamental. O fonoaudiólogo vai ser muito importante, mas a fisioterapia é fundamental. Porque o que adianta você tomar um medicamento se você não tiver o estímulo para aquele músculo funcionar, não tiver o estímulo para respirar, dos músculos respiratórios, entende? Então, é um conjunto, não é um remédio, não é a fisioterapia, não é uma coisa só. Esse remédio foi uma nova esperança, porque antes o tratamento deles era só a fisioterapia. Então, esse remédio veio como um apoio e uma esperança que a gente já tinha com a fisioterapia no sentido de alongar a vida, alongar a qualidade de vida dessas crianças, e realmente acontece, a gente sabe que sim. Por isso, sim, a fisioterapia, independente do medicamento, os resultados são muito bons e satisfatórios. E o remédio veio, então, dar um apoio a todos nós. Andam juntas. Andam juntos. Qual a forma de prevenção e qual a importância do diagnóstico precoce? Como ela é uma doença genética, né, autossômica recessiva, ou seja, muito rara, mas se você já tem um filho que tem AME, você tem 25% de chance de ter outro filho com AME. Então, o aconselhamento genético é o melhor caminho. O que é o aconselhamento genético? É você saber que se você tiver outro filho dos mesmos pais, suas chances de ter outro filho com AME são de 25%. Então, a maior indicação é evite outra gestação. Infelizmente, essa é a indicação. A outra forma é assim: se você sabe que já existe um caso, você ainda intraútero lança mão de alguns tratamentos, no sentido de já começar a fazer uma certa prevenção intraútero. Só que esses tratamentos intraútero ainda estão em estudos, é baseado em células-tronco, e isso é uma coisa muito recente também. Então, a gente não sabe os resultados, sabemos positivamente, mas os outros resultados, né, que vão acontecer. A gente sabe que muitas vezes as células-troncos podem se transformar em tumores. Entende? Então, ou a criança nasce e você já começa a tratá-las. Nenhum desses medicamentos pode ser usado antes dos 2 meses de idade da criança. Entende? Mas você já pode começar a fisioterapia ali, logo após o nascimento, estimulação da parte respiratória, estimulação da parte motora. 2 meses já pode iniciar os tratamentos medicamentosos, mesmo antes de você ter os primeiros sinais da doença. Então, você já está caminhando à frente da doença se manifestar. E qual a influência que os pais têm na vida de uma criança que tem essa doença? Sabemos que a forma que as crianças são estimuladas no ambiente em que vivem contribui muito para seu desenvolvimento motor. Nesse caso, o que os pais poderiam fazer que contribuiria com o tratamento que as crianças já receberão através do medicamento e da fisioterapia? Olha, eu vou te dizer que assim, o papel dos pais na vida dessas crianças e de qualquer criança que tenha uma deficiência, ele é fundamental. Fundamental no sentido assim, não adianta você levar seu filho 3 vezes por semana na fisioterapia. Pensa comigo, 50 minutos de fisioterapia, 40 minutos de fisioterapia, vai para casa. O dia tem 24 horas.
Digamos que fosse 1 hora de fisioterapia. 7 dias por semana. Quantas horas ele fez de fisioterapia? 3. E 7 dias da semana, de 24 horas. Então, se os pais levarem seus filhos para casa, botarem numa cama e não fizerem nada do que a fisioterapia indicou fazer, um alongamento, posicionamento, todas as recomendações que a fisioterapia indicou, o que vai acontecer? Ele vai voltar no outro dia do mesmo jeito que ele saiu. Então, o resultado é muito menos satisfatório. E é nítido para nós fisioterapeutas, ele chega, a gente vê. Mas assim, não adianta querer enganar o fisioterapeuta, sabe como é que é? Não existe isso. Não adianta dizer, você fez? Fiz. A gente bate o olho e vê que não fez, entendeu? Não tem essa de enganar o fisioterapeuta. Então, como eles são crianças que têm atrofia, hipotonia, ou seja, são molinhos, então eles têm muita tendência a luxar as articulações, a fazer deformidades nas articulações. Então, o que acontece? Se ele passa tantas horas em casa, numa cama, deitado num sofá, vendo uma televisão, porque o que os pais, isso facilita a vida dos pais, não é mesmo? Do que você está botando ele em pé, do que você está mobilizando, do que você está alongando. Então, você faz isso, ele vai chegar na outra sessão de fisioterapia, em vez de chegar um passinho para frente, ele chega um passo para trás. Mesmo que ele, a cada sessão conosco, ele avança, ele passou 2 dias sem vir. E daí ele volta um passinho para trás. Aí a gente vai um passinho para frente, mais outro passinho. Mas daí na outra ele volta um passinho para trás. Então, quando os pais são participativos, colaborativos, que eles são empenhados, que eles ajudam, que eles colaboram, que eles fazem tudo o que a gente solicita, essa criança ela tem uma evolução maravilhosa. Agora, quando os pais estão dizendo para a gente, não, eu faço. Não, eu faço. E a gente está vendo, não faço. E não adianta porque a gente vê. Então, infelizmente, os resultados são menores, muito menos satisfatórios. E isso é um prejuízo imenso para essa criança, sabe? Então, a família é a âncora, é o eixo, é tudo, sabe? Pessoas com atrofia muscular, professora Fabiana, atrofia muscular espinhal, costumam ter complicações respiratórias, que você já mencionou, decorrentes da doença em si. Mas em época de pandemia, com o vírus, cujo meio de contaminação é através das vias aéreas, e afeta a condição respiratória também. A probabilidade da resposta de crianças com AME ser diferente de alguém sem patologia existe? Claro que não existem pesquisas suficientes ainda na área, mas considerando a forma que a AME afeta a criança, como isso poderia interferir na resposta do corpo da criança frente ao vírus? E quais os cuidados necessários que os pais devem ter com os filhos pequenos que têm essa doença? Por favor. Na verdade, em relação ao Covid, né, a pandemia e a tudo isso. Bom, você pensa assim, né? A gente está começando agora a saber o que acontece, inclusive não é mais nem síndrome pós-Covid que a gente diz agora que é o Covid prolongado. Então, eu estou participando também de um outro projeto, que é o Covid prolongado na neuropediatria, tá? Que é um outro projeto que está acontecendo na universidade, e, na verdade, não é só na neuropediatria. Daí ele vai envolver todas as áreas, várias áreas, serviço social, todas. E daí, então, agora que a gente está recebendo as pessoas que ficaram com as sequelas desse Covid, certo? Então, assim, mães que pegaram Covid na gestação. Então, é isso que a gente está recebendo. Então, não é mais pós-Covid, é Covid prolongado, é o que ficou nessa pessoa. E a gente tem recebido pessoas com muitas complicações. Agora, você pega uma pessoa que já praticamente não tem musculatura respiratória quase nenhuma, dificuldade respiratória muito importante, e você entrou em contato com esse vírus, do qual ninguém conhece ainda muito bem, né? E ninguém sabe direito tudo que ele é capaz de fazer,
numa criança que já tem uma comorbidade anterior muito importante. Então, eu te dizer o que vai acontecer com ele, eu não sei te dizer. Eu só posso te dizer o seguinte, que é um risco enorme de morbidade, de mortalidade, isso eu posso te dizer. Se ele vai suportar, sobreviver, não, sim. Mas a gente não consegue te dar essa resposta, porque a gente não tem essa resposta ainda, entende? O que a gente tem que dizer é o seguinte, você tem um filho com AME, preserve ele o máximo o possível de qualquer contato com esse vírus, de qualquer pessoa, qualquer contato, qualquer coisa. Nós recebemos crianças lá na clínica para tratar na fisioterapia, mas a gente tem um monte de protocolos e um monte de cuidados. Agora, tu não vai pegar essa criança e levar para o meio do supermercado lotado. Você está expondo ele a um risco muito maior. Entende? Evite expor, evite esse risco, porque se ele pegar, a gente, por mais recursos que se tenha, por mais que a fisioterapia possa atuar na parte ventilatória e respiratória, porque nesse momento será muito mais a parte respiratória, como ele vai reagir? Do ponto de vista pessoal, a gente não tem resposta. Muito bem, professora Fabiana, a acadêmica Ellen, a gente agradece pelo espaço que vocês concederam. O assunto realmente é muito complexo, né? Bastante complexo, mas enfim, acredito que desta forma a gente conseguiu também levar um pouco desse projeto que está em andamento. Gostaria que a senhora deixasse as considerações finais. Eu passo primeiramente à acadêmica Ellen e a senhora fecha. Pode ser? Eu queria agradecer novamente pela oportunidade que foi dada de divulgar o nosso projeto, explicar mais sobre a doença, que é muito importante esse momento de divulgação, de entendimento. E muito obrigada mesmo. Gostaria muito de agradecer ao Edson, ao programa Voz do Povo, a essa oportunidade de divulgação, a esse trabalho que partiu dos acadêmicos, foi uma ideia inicial deles mesmo, da Andresa. Eu abracei porque achei uma ideia fantástica. E eu gostaria de chamar a atenção aos pais, assim, ó, que uma criança muito molinha, muito, assim, não consegue levantar sua cabeça, que tem muitas dificuldades para se movimentar, os pais devem sempre prestar atenção, porque não é certo que uma criança nasça muito molinha e que ela não consiga sustentar o seu corpo. E às vezes os pais acham que isso pode ser o correto, principalmente se não existe um irmão, se não existe outros pequenos na família, não existe um grau de comparação. Então sempre esteja atento aos seus filhos, porque às vezes pode levar mais tempo, e quanto mais tempo a gente leva, mais demorado é para se chegar ao tratamento, e daí os prejuízos são maiores. Então, pode não ser um AME, mas pode ser outra coisa, e que a gente pode, quanto mais cedo a gente chegar lá, mais fácil é a gente conseguir trazer de volta, né, reverter uma situação. Tá bom? Muito obrigada para quem está nos assistindo, muito obrigada pela oportunidade. Valeu, obrigado, professora Fabiana, obrigado, Ellen, e fique conosco no próximo programa A Voz do Povo, todos os sábados. Um grande abraço. Ame alguém como fosse a si mesmo.